Oi, gente, boa tarde. Como vocês estão? Segundo ano. Vamos dar início a mais uma semana das nossas atividades. Hoje a nossa aula de português vai ser no livro integrado, na gramática, tá? Também tem um ditado bem legal para vocês fazerem, tá certo? Então vamos lá. Então vamos lá. O livro é o integrado de português, das páginas 58 e 59, e a gramática das 75 até a 77, tá certo? Então vamos lá. Então vamos lá. Abra um livro na página 58. Vamos acompanhar a leitura, tá? Tia Luz vai ler para vocês um texto bem legal. Que diz assim: Senhor Medo, mãe, existe lobo em pé? O que é lobo em pé, Clara? É lobo que pega a gente, aquele que comeu a vovó da Chapeuzinho Vermelho. Clarinha, esse lobo que comeu a vovó é um lobo inventado, assim como a vovó e a menininha que vestia o Chapeuzinho Vermelho. Um autor, de que até hoje ninguém sabe o nome, inventou essa história e os personagens para divertir as crianças. Lobo de verdade é um animal muito bonito e ele vive nas florestas e montanhas e não está acostumado a viver perto das pessoas. Aliás, dizem que ele tem muito medo do homem. Os seus primos, os cachorros, esses sim, podem viver pertinho de nós. Muitas vezes eles são tão fiéis aos seus donos que são chamados de grandes amigos dos homens, tá? Quem escreveu esse texto foi Regina Renor, Senhor Medo. Agora que você leu o texto, que escutou a história, responda com atenção. Primeiro, por que você acha que Clara chamou o lobo da história de Chapeuzinho Vermelho de lobo em pé? Segundo, você acha que Clara ficou com medo do lobo da história? Explique. Terceiro, assinale a alternativa correta. Marque a resposta certa. O lobo, A, vive nas montanhas e florestas. B, vive perto das pessoas. Quarto, segundo o texto, por que os cães são chamados de grandes amigos do homem? Quinto, no texto, a mãe chama Clara de uma maneira carinhosa. Copie essa palavra. Sexto, retire do texto outras palavrinhas que têm NH e estejam no diminutivo. Agora, a parte de ortografia. Você vai completar as palavrinhas do texto a seguir com as e os. No segundo também a mesma coisa, tá? No terceiro, você vai separar as sílabas das palavras e depois vai fazer uma frase com cada uma dessas palavrinhas, tá? Então, cis, pá, certo? No quarto quesito, você vai circular a sílaba tônica das palavras. Lembrando que a sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força. É a sílaba mais forte da palavra, tá? E no quinto, você vai completar também com S ou dois S's, tá? Essa é a parte do livro. Vamos para a parte de gramática agora. Nosso assunto da gramática, ele está falando sobre o acento agudo. Lembra da semana passada que a gente estudou sobre o acento circunflexo? Muito bem. Hoje a gente vai ver o acento agudo, que é o que a gente diz que é o acento da vovó, tá? Aí, leia com atenção as palavras a seguir. Jacaré, gambá. Nas palavrinhas jacaré e gambá, existe um sinal sobre as vogais E e A, que é o que a gente chama de acento agudo, tá? O acento agudo, ele é usado para abrir o som das vogais
marcar a vogal mais forte em algumas palavras, como lápis, médico, óculos, certo? Aí no primeiro quesito, coloque o acento agudo para que as vogais fiquem com o som aberto ou para marcar a vogal mais forte, tá? Então, todas essas palavrinhas, elas têm acento agudo, tá? Aí você vai ler com atenção e vai ver qual é a sílaba para colocar o acento. Então, pá, fubá, pé, café, mocotó, máquina, baú, árvore, estádio, tábua, vovó, guaraná, hálito, trenó, abóbora, água, boné, máscara, chapéu, certo? Cuidado para não colocar a vogal errada. Já no segundo quesito, você vai ajudar o filhote a encontrar a mamãe seguindo pelo caminho em que todas as palavras têm um acento agudo. Lembre-se de acentuar essas palavras, tá? Você vai seguir o caminho correto e colocar os acentos agudos, tá bom? No terceiro, você vai separar as sílabas e reescrever as palavras. Então, letra A tem trenó. Aí você separa a sílaba. Depois escreve novamente a palavrinha certa, tá? Aí fósforo. A palavra correta é fósforo. Não, fósforo. Açúcar, óculos, lágrima, babá. No quarto quesito, você vai completar o poema apenas com as palavras do quadro que possuem acento agudo, tá? E elas estão rimando. Ou seja, uma palavrinha rima com a outra. Então, tatuzeira. Um tatu de tananã, nem aí. Um tatu de tanagará, nunca para, tananã. Um tatu de tananã, diz adeus e dá no pé. Um tatu de Tietê manda beijos pra você. Quem escreveu esse poema foi Elias José, tá? Lembrando, você só vai colocar as palavrinhas que estão com acento agudo, tá bem? Já na parte de ortografia, antes da gente passar para o ditado, tem também na página 78 para você completar com as palavrinhas, com quá e quó. É só você substituir a letra pelo número, certo? E preencher, formar as palavrinhas. Aí agora vamos para o ditado dessas palavrinhas. Vocês vão fazer o cabeçalho no caderno de português, tá? E vão observar as imagens e vão escrever o nome dos desenhos, tá certo? Então vamos lá. A primeira palavra. Qual é? Quem sabe dizer qual é o desenho? Castelo. Na segunda imagem, pasta. Agora, pesca. Tênis, lista, poste, mosquito, e cuscuz. Quem gosta de cuscuz? Muito bem. Escrevam todas as palavrinhas, uma abaixo da outra, e depois envie para a tia corrigir, tá certo? Muito bem. Vocês escrevam as palavrinhas. Quando forem tirar a foto, tirem bem de pertinho para a tia ver a letrinha bem direitinho. A palavrinha cuscuz, tá? Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima.